Paz, irmãos, paz seja com todos. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso. E vamos dar continuidade aqui à nossa série Escolhas de Cura. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o modelo de cura de Jesus, sobre as escolhas de fé, como isso tem mudado e moldado a vida de vários cristãos durante todos esses anos. Mas queria a sua ajuda também para você curtir, compartilhar essa mensagem, e você também ativar o sininho aqui. Se você já é inscrito, ative o sininho. Se você não é, se inscreva e também ative aí as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos aqui do canal. Amém? Nós vamos dar continuidade a essa série Escolhas de Cura, que a gente tem tido ela aqui durante alguns dias aqui nas quintas-feiras, tá? Gostaria que vocês também me ajudassem abrindo suas Bíblias em Lucas 6,19, tá? Vou aguardar um pouquinho aí, sei que vocês devem estar em casa, mas pegue sua Bíblia ou abra aí no celular, se você está assistindo na TV. Lucas 6,19. Nós vamos ler outros textos também, mas o mais importante para a gente acompanhar junto seria esse, tá? É o versículo base dessa mensagem. Lucas 6,19. Todos já abriram? Amém? Vou ler aqui com vocês, tá bom? E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Vou ler novamente. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Vou ler também, esse já não precisa abrir, tá bom? Está em Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13. E outro verso aqui também, bíblico, em Mateus 11:28. Jesus dizendo: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, você que está assistindo esse vídeo. Vamos fazer uma oração para que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem, Pai, que nós podemos, Pai, estar compartilhando com os nossos irmãos, com aqueles que estão assistindo, Pai, esse vídeo. Que essa palavra, Senhor, abençoe, Senhor, a vida de todos, Pai, que possam ouvi-la, que trate no nosso coração, que trate na nossa vida e que gere fé, Senhor, que gere atitudes de fé também na nossa vida. Senhor, nós estamos aqui, Pai, somente pela Tua graça, Jesus. Pai, nós não temos mérito em nada, e se não fosse a Sua misericórdia, Pai, Senhor, nós não poderíamos ser nada nessa vida. Graças a Deus, o Senhor é misericordioso conosco, Pai. Abençoe a cada um em que a Tua palavra, Pai, Senhor, tenha, Senhor, uma direção certa, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós lemos aqui alguns textos bem interessantes e bem importantes. Um deles foi Lucas, que escreveu no seu evangelho. Outro, em Jeremias, é o próprio Deus falando. E outro também é Jesus falando à multidão, Jesus falando às pessoas, venham a mim. E é interessante que em Lucas 6,19, que a gente leu, falava que as pessoas iam até Jesus para tocá-lo. Eles tinham essa ação, essa atitude de ir até Jesus para tocá-lo. No texto de Jeremias que eu li com vocês, diz que vocês me procurarão, Deus falando com a gente, e me acharão. Ou seja, as pessoas tinham que ter essa atitude de procurar a Deus. Elas tinham que ter essa ação de fé de procurar a Deus. E Jesus, em Mateus 11:28, também diz isso. Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então a gente vê que nos textos aqui, em Lucas, não é dito assim, eles ficavam esperando em casa e eram curados. Não, eles iam tocar em Jesus. No texto em que Deus fala para a gente buscá-lo, ele não fala, fique na sua, fique de boa. Não, ele fala, me busquem, me procurem e vocês vão achar. Então tinha que ter uma atitude. E Jesus também, ele fala isso, vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Não fale, espere aí vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, também precisa de uma atitude da gente ir até Jesus. Então o que a gente vai comentar bastante isso é que a fé, as ações de fé vão gerar cura na nossa vida. Essas atitudes de fé são o modelo de cura de Jesus.
Por isso a gente vai sempre estar falando em ações de fé, em buscar, em ir até Jesus, em procurá-lo, em ter intimidade com Ele, em uma ação nossa para que as coisas venham e funcionem na nossa vida e a gente seja curado, seja transformado e seja, em nome de Jesus, transformado de verdade pela palavra de Deus através das nossas ações de fé. Amém? E a gente pode ver na Bíblia que diversas passagens tratam sobre isso. A gente pode ver os discípulos que foram seguir a Jesus. Jesus disse, siga-me. E o que eles fizeram? O seguiram. Tiveram uma atitude. A gente vê a mulher com fluxo de sangue, que ela fez de tudo, se espremia no meio da multidão, mas ela falou, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. E ela fez isso. A gente viu o cego no caminho, né, que falava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele teve uma atitude de gritar ali para que Jesus o notasse. A gente vê Zaqueu, né, querendo ver Jesus, subindo numa árvore para que ele pudesse vê-lo. A gente vê pessoas que procuravam tocar em Jesus. A gente vê também outra passagem, que se eu não me engano está em Lucas 6 também, que são os amigos que levam o paralítico, sobem no telhado, abrem o telhado e descem ele com uma corda ali, para que Jesus pudesse vê-lo. Outra atitude também fundamental. São atitudes de fé, essa que tem marcado toda a Bíblia, que tem marcado toda a passagem de Cristo na Terra, e todas elas terminam com cura. Todas elas terminam com salvação. Todas elas terminam com uma ação de Deus. Então a gente vai entender bastante neste culto, com essa mensagem, que as nossas atitudes de fé vão mover o coração de Deus. E que a gente possa ter cada vez mais atitudes dessas em nome de Jesus. Amém? Todo mundo entendendo aí? Diz um amém aí no chat. Mostre que você está entendendo e está compreendendo tudo isso. E a gente vai entender que as atitudes de fé não vão mudar a Jesus, não vão mudar a Deus, mas elas vão mudar a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu acho, né, que eu sou bem esclarecido na questão da graça de Deus. Eu entendo bem esse assunto, graça de Deus. E a graça de Deus fala com que a gente não tem mérito nenhum, que a gente não tem bondade em si em nós mesmos, mas sim através da vida dele em nós. Então a vida de Deus, a graça dele, a misericórdia, o favor dele faz com que a gente seja abençoado, seja curado, seja transformado. Né? Eu tenho bastante ciência disso. Mas isso não impede com que a gente tenha atitudes de fé para que as coisas aconteçam também. Não que a atitude em si vai fazer uma diferença porque eu estou fazendo que é bom. Não, mas é porque uma atitude de fé mostra que a gente está nos colocando debaixo do favor de Deus, está nos colocando debaixo da vontade de Deus. Quando a gente tem fé nele, as coisas assim acontecem. Amém? E a gente vê que as pessoas que viveram na época de Jesus, elas tinham que corresponder ao que Jesus estava fazendo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas aqueles que entendiam quem Jesus era, eles tinham que se mover de alguma forma para corresponder àquela pessoa maravilhosa que estava ali naquele momento. Então Jesus era tão incrível, tão maravilhoso, que quando ele passava nos lugares, as pessoas tinham que vê-lo, as pessoas tinham que ir ouvi-lo, as pessoas tinham que ir lá e tocá-lo. Então, a gente vê essa tônica aqui no Novo Testamento, na passagem de Jesus na Terra, principalmente nos Evangelhos. Por onde ele passava, as pessoas tinham que responder àquela pessoa maravilhosa, ao Filho de Deus na Terra. E a gente vê que toda vez que eles iam até Jesus para ouvi-lo, para senti-lo, para tocá-lo, para vê-lo, eles saíam diferentes, eles saíam transformados. Eu tenho certeza que se a gente entender isso, a gente vai sair curado toda vez que a gente for até Jesus de alguma forma. Não porque tem mérito nessa ação nossa, mas porque ele é misericordioso, a sua graça, ela responde a isso. Ela responde a essa atitude de fé nossa, em nome de Jesus. Amém? E, queridos, essa questão das pessoas irem até Jesus não mudava quem Jesus era. Jesus é filho de Deus e pronto. Mas mudava a fé delas, elas entenderem que se elas forem até Jesus, elas seriam curadas. E o nosso Deus, ele não vai responder a qualquer atitude, mas a atitudes de fé, ele não despreza. E mais ainda, a gente hoje tendo essa consciência de tudo que Jesus fez, a gente sabendo que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele morreu em nosso lugar, que Deus fez isso por nós,
nós também precisamos responder com atitudes de fé. A gente precisa responder ao amor de Deus, e isso será com as nossas atitudes, não com palavras, nem com boca, mas com atitudes, com ações em nome de Jesus. Amém? E muitas vezes, não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente vai vivendo a vida cristã e a gente cai num comodismo que a gente simplesmente espera, sentado, que as coisas aconteçam. Muitas vezes, Deus sempre vai ter um desafio para nós. Ele sempre vai querer que nós tenhamos um passo de fé. E às vezes a gente fica simplesmente esperando as coisas acontecer. A gente usa muito aquele jargão que é: eu vou deixar tudo nas mãos de Deus. Deixar nas mãos de Deus não quer dizer que você tem que simplesmente abrir mão, deixar Ele fazer tudo. Você vai precisar ter atitudes também. Esse é o modelo de cura de Jesus. Quando você tem uma atitude de fé, você é curado. Quando você tem uma atitude de fé, você é transformado. Quando você tem uma atitude de fé, você muda. E a gente vê isso na passagem de Jesus na terra. Quando os discípulos decidiram seguir Jesus, não foi Jesus que mudou, mas a vida deles que foi transformada, e eles fazem parte de toda a história do cristianismo hoje. Quando o cego no caminho gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus permaneceu o mesmo. Mas ele, que era cego, começou a ver. A vida dele foi mudada, ele foi curado. Quando a gente vê a mulher do fluxo de sangue querendo tocar em Jesus de qualquer jeito, porque dele saía poder, Jesus continuava o mesmo, Filho de Deus. Mas ela, que estava sofrendo com uma doença há mais de uma década, foi curada e viveu salva para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, que a gente possa corresponder a esse amor e não ficar apenas esperando, porque essas atitudes de fé vão, com certeza, mover o coração de Deus. Nossas atitudes com fé em Jesus mudam nossa vida, nos curam e nos transformam. Que a gente faça isso em nome de Jesus. E por isso que essa série que a gente tem trazido aqui, às quintas-feiras, é tão desafiadora. São escolhas de cura. Porque se trata de escolhas, de decisões que eu preciso fazer para ser mudado. São escolhas de fé, são passos de fé que eu preciso fazer para ser transformado. Mas que de uma vez por todas que a gente possa entender que quando eu dou um passo de fé em direção a Deus, Ele também move o seu coração em minha direção e Ele se move em minha direção para me curar, para me transformar. Então que a cada passo que a gente dê de fé, que cada escolha de cura que a gente tenha de fé, que a gente entenda e tenha essa convicção de que Deus está se movendo em nosso favor, em nome de Jesus. Amém? E nesses dias, nessa série de quinta-feira, que a gente fala sobre escolhas de cura, a gente ainda tem mais uma mensagem que será na próxima semana, que é a escolha da esperança. Então tenho certeza que Deus vai abençoar muito vocês nessa próxima mensagem. Mas a gente já ouviu aqui sobre a escolha da realidade, que é para a gente admitir a nossa condição, admitir quem a gente é. E essa é uma escolha difícil, mas a gente aprendeu aqui nesses dias. A escolha do comprometimento também, que não é fácil às vezes a gente se comprometer por completo com toda a nossa vida, na nossa igreja local, na nossa vida cristã, mas é uma escolha que precisa ser feita para a gente ser curado. A escolha de confessar, que foi a nossa primeira mensagem, se eu não me engano, com a Erli, como isso traz cura para a gente de todas as formas. A escolha do perdão, que a gente ouviu com a Edna, inclusive um testemunho maravilhoso que ela deu no final. Como é importante a gente também escolher perdoar. A escolha do crescimento, a escolha do compartilhar também com a Carol, do crescimento com o Gabriel. Então a gente tem aprendido aqui, só que são coisas bem desafiadoras, são escolhas bem complexas, porque a gente vai ter que perder de nós mesmos. Mas eu tenho certeza que se a gente tomar esse passo, essa atitude de fé, de ter essas escolhas, a nossa vida nunca mais será a mesma. E Deus vai tratar nas nossas vidas. Às vezes a gente parado, a gente não vai ver nada acontecendo. Mas no caminhar com Jesus, quando a gente dá passos com Ele, as coisas funcionam na nossa vida. Dê passos de fé, que eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida. E cada assunto que foi tratado nessa série até aqui, vai ser tratado também semana que vem, é para desafiar a nossa fé, para que a gente possa ter atitudes diferentes, que isso gere atitudes diferentes na nossa vida. E que cada atitude tomada com fé em Jesus, que a gente saiba que a gente está mais perto de viver uma vida
totalmente curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Tome essas atitudes e seja curado e tenha uma vida curada e sarada em nome de Jesus. Amém? Dê um glória a Deus aí em nome de Jesus. Amém. Bom, e eu estou falando bastante de ter atitudes, mas tem uma atitude muito importante que a gente também às vezes precisa tomar, mas a gente precisa discernir quando isso acontece, que é esperar. Interessante, né? Eu falando bastante de atitude, eu vou falar sobre esperar. Sim, queridos. Inclusive em Isaías 64:4, é um texto que eu gosto bastante, que diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, esperar também é uma grande atitude de fé. Até porque nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar parado, não quer dizer que a gente tem que ficar na inércia ali, sem nada acontecer. Mas esperar, confiar que Deus vai agir, é uma grande atitude de fé. Saiba esperar em Deus e saiba entender os momentos, saiba ter discernimento para saber quando eu tenho que tomar uma atitude mais em movimento, mas também quando eu tenho que tomar uma atitude de esperar em Deus e confiar que Ele vai agir na nossa vida. Tenho certeza que você vai ter momentos que você não vai ter mais saída. Que às vezes, qualquer atitude que você tome não vai mudar nada do que está acontecendo. Mas esperar em Deus vai fazer a diferença. Esperem nele, que eu tenho certeza que Ele vai fazer muito na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E queridos, a gente tem falado bastante sobre as escolhas de cura e como Deus pode mudar a nossa vida. Mas essa série também tem a ver com ser curado e também tem a ver com levar a cura, levar Jesus que cura para os outros. Então, nesse momento aqui a gente vai também falar sobre como a gente pode levar a cura de Deus que tem acontecido nas nossas vidas, que Deus já tem feito nas nossas vidas, para o nosso próximo. E além de agir em direção a Deus, para que nós sejamos curados, que a gente possa também agir em direção ao nosso próximo, para levar esse Jesus que cura, que transforma, esse Jesus que tem que ser tocado, que tem que ser ouvido, que tem que ser visto para as demais pessoas. Por onde eu passar, por onde eu for, que a luz de Jesus que habita em mim possa também iluminar a vida daqueles que estão ao meu redor. Amém? E a gente pode ver, né, que a gente vai agir dessa forma quando a gente agir como Jesus fez nessa terra. O exemplo de Jesus ele é incrível aqui em tudo que ele fez. E a gente vê que Jesus teve muita compaixão daqueles que sofriam, muita compaixão daqueles que precisavam de cura, que precisavam de uma palavra, que precisavam de amor. A gente só vai conseguir levar Jesus de verdade para os outros quando a gente também entender isso e ser um pouco de Jesus nessa terra. Ter essa compaixão pelos perdidos, ter essa compaixão por aqueles que precisam de cura, ter essa compaixão, esse amor por aqueles que precisam de amor. Que a gente possa, nas nossas atitudes, dar um pouco de Jesus a cada um que está ao nosso redor. Em nome de Jesus. E a gente vai ver que não nós faremos grandes coisas, mas o Jesus que está em nós vai sim transformar, mudar e curar através do amor dele na nossa vida. Eu gostaria de dar aqui alguns exemplos para que a gente possa entender isso bem, né? E essa semana calhou, né, da gente ter uma das semanas mais frias aí de todos os tempos, principalmente do que a gente já viveu. Não sei se vocês estão sentindo muito isso, né, mas eu acredito que todo mundo está com um pouco de frio agora. E essa semana a gente viu as temperaturas abaixaram muito, até nevou, né, em alguns lugares aqui no Brasil. Parecia que a gente estava vendo uma cena de filme. E era neve caindo bem forte mesmo, não era, né, uns pontinhos não, era neve forte. E com certeza você deve estar agora aí na sua casa, bem agasalhado. Eu tenho certeza que você não está só com um cobertor, você deve estar com 2 ou mais, às vezes, assistindo essa mensagem. Né? Inclusive, coloque aí no chat aí, com quantos cobertores você está, com quantas blusas você está, quantas meias. Pode colocar aí, vai ser interessante para a gente ver, porque realmente não está fácil, está frio. Né? Mas
para a honra e glória de Deus, né? Eu tenho certeza que você está bem agasalhado, você tem cobertas aí na sua casa, está tudo bem, graças a Deus. Mas sempre quando tem um tempo frio assim, né? Tem sempre essa questão de baixar bastante as temperaturas, a gente ouve bastante algumas coisas, né? E nessa semana, nesses dias, a gente ouviu bastante essa reflexão, né? Meu Deus, se está frio aqui para mim, que estou em casa agasalhado, que estou aqui em casa com 2, 3 blusas e bem agasalhado, imagine para as pessoas que estão em situação de rua. Imagine para as pessoas que não têm um lar que nem eu tenho, que não têm as condições que eu tenho. Tenho certeza que você ouviu bastante isso. Eu ouvi. Né? Não sei vocês, mas eu ouvi bastante. Inclusive na TV a gente ouviu isso bastante, né? Mas a gente ouviu isso sim. Se está frio aqui, para mim, que tenho condições, imagine para quem não tem. Mas a reflexão que eu queria trazer com relação a isso para vocês é que se a gente ter essa compaixão, perceber que tem pessoas em necessidade que estão passando frio nesse momento, se a gente falar disso, se a gente fazer essa expressão, se está frio aqui para mim, imagine para essas pessoas se isso mudou o frio que elas estão passando. Se isso transformou elas de algum jeito. Se elas pararam de passar frio porque eu tive essa aparência de compaixão. Eu tenho certeza, queridos, que isso não mudou nada. Que elas continuaram passando frio, mesmo eu tendo essa consciência de que elas tinham essa necessidade. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem atitudes de fé com relação a Deus, isso muda a nossa vida. Se a gente não tiver atitudes de fé com relação ao nosso irmão, isso não vai trazer cura para a vida deles, não vai trazer transformação para a vida deles. E esse exemplo do frio aqui se encaixa muito bem, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo está vendo que tem pessoas que estão precisando muito de ajuda. E se a gente não fizer nada, realmente elas vão continuar passando frio. Frases de efeito e uma aparência de compaixão não vão mudar a vida dessas pessoas. Então que a gente possa entender e ser um pouco de Jesus mesmo na vida de cada uma dessas pessoas. Essas pessoas precisam da nossa oração? Precisam da nossa compaixão? Sim, mas elas precisam também da nossa atitude. Então acho que esse exemplo agora faz a gente entender o que é ter essas escolhas de fé para levar cura, para levar transformação, para levar vida para os nossos irmãos. E hoje, hoje é dia 29 de julho, uma quinta-feira, a gente está levando essa mensagem ao ar. Ontem, dia 28 de julho, por volta das 9 horas da noite, graças a Deus, a igreja teve uma ação social aqui e nós fomos até as ruas para levar mais de 60 alimentos, 60 refeições, água, cobertores, agasalhos, meias. A gente, graças a Deus, foi levar para mais de 60 pessoas em situações de rua ontem, quarta-feira, dia 28. Esse vídeo está indo ao ar dia 29. Eu posso falar para vocês sem medo de errar. As pessoas que a gente encontrou na rua ontem, elas não precisavam de uma frase. Elas não precisavam de algo com aparência de compaixão, mas eu quentinho na minha casa. Disso elas não precisavam. Mas elas precisavam sim de uma refeição, de uma água, de uma blusa, de um cobertor, de um par de meias e de que a gente falasse para elas que Jesus tinha um plano na vida delas e que ia transformar elas. Isso sim elas precisavam e a gente viu isso no rosto delas. Tanto, amados, que algumas dessas pessoas a gente teve a honra e o privilégio de ouvir. E algumas delas até em lágrimas, que foi o Senhor quem enviou vocês aqui. Foi o próprio Deus quem enviou vocês aqui. Então, a gente ter ouvido isso ontem, com certeza mexeu muito com a gente. Porque a gente percebeu que a gente fala, nossa, tá frio. E ficar em casa sem fazer nada, sem poder ajudar essas pessoas, a gente sabe que tem essa necessidade. A gente pôde ter graças a Deus, essa honra de ouvir isso. E a gente pôde perceber que isso não ia resolver nada. Mas ir até lá, e elas poderem ver Jesus em nós, poderem ver Deus em nós e poder falar que, foi Deus que enviou vocês, valeu todo o nosso esforço. E, queridos, toda vez que a gente vai fazer esse trabalho, esse tipo de ação, a gente volta muito mais abençoado do que a gente...
E com certeza a gente quer dar um pouco de Jesus para eles, mas a gente entende Jesus de verdade, que a gente sai totalmente abençoado disso. E que a gente possa, em nome de Jesus, ouvir muito isso na nossa vida. O Senhor enviou você aqui. E eu estou usando esse exemplo da ação social porque foi recente e porque esse frio está incrível, mas não é só nisso, queridos. Muitas vezes as pessoas têm necessidade de outras coisas, né? E elas estão ao nosso redor, e elas estão perto de nós. Às vezes elas têm necessidade de ânimo, às vezes elas têm necessidade de apenas ser ouvidas, de saber o problema que está acontecendo na vida delas e como a gente pode ajudar. Elas têm necessidade, às vezes, de uma oração, elas têm necessidade, às vezes, de um convite delas para vir à igreja, ou até a necessidade de que a gente envie essa mensagem para ela. Às vezes ela tem necessidade de ouvir que Jesus ama a vida dela. Às vezes ela tem necessidade de ouvir que Deus tem um plano para ela e que tudo vai ficar bem. Às vezes as pessoas ao nosso redor têm necessidade de que a gente tenha também alguma atitude de compaixão. Então, queridos, isso se encaixa para tudo. E que esses exemplos, e que isso que aconteceu, que eu contei para vocês, que nos mova também a ter atitudes de fé com relação aos nossos irmãos. E que a gente possa, além de ser curado por Jesus, através das atitudes de fé, através das escolhas de fé que eu tenho que fazer, que eu também possa levar esse Jesus que cura, esse Jesus que transforma para as pessoas ao meu redor, com atitudes de fé também. E eu queria dar mais um exemplo para vocês, que eu tinha por volta, acho que de uns 20 anos, mais ou menos. Eu estava voltando da faculdade, era muito tarde e estava muito frio também. Era uma época como essa. E eu passei na minha rua, na época eu morava ainda com a minha mãe, e eu passei lá na rua e tinha uma pessoa, né, um morador de rua também, debaixo de uma marquise lá de um comércio, e, ela estava deitada lá, e estava muito frio mesmo. E ela estava sem cobertor nem nada. Aí eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe, falei, mãe, pega aí um cobertor aí que eu vou levar lá para ele. E a gente não tinha muitos cobertores também, queridos. Mas o que a gente tinha, a gente pôde dividir. Aí eu cheguei, peguei o cobertor e fui lá, levei, cobri a pessoa, fiz uma oração lá por ela. E foi bem interessante como Deus falou ao meu coração aquele dia. E algo que foi marcante também foi porque era bem tarde da noite já, e eu saía bem cedo depois para trabalhar. E eu saía, era por volta de 4 horas da manhã naquela época que eu estava saindo para trabalhar, e quando eu saí para trabalhar, a pessoa já não estava mais lá. Nem o cobertor também, ela levou, graças a Deus. E o que eu queria trazer com isso é que Deus está dando oportunidades para nós hoje, para agirmos na vida das pessoas. Se eu deixasse passar aquela noite, eu não iria mostrar o amor de Jesus para aquela pessoa. E eu não teria outra chance, porque depois nunca mais a vi. Às vezes tem pessoas nas nossas vidas que estão passando nesse momento e hoje elas precisam de você. E hoje elas precisam do Jesus que habita em nós para ser luz para a vida delas. Não deixe passar oportunidades. Não deixe passar momentos que Deus está te colocando. Como nós ouvimos, Deus enviou vocês aqui, eu tenho certeza que você é um enviado de Deus aonde você está. E eu tenho certeza que você pode ser usado por Deus para mudar a vida de alguém, para transformar a vida de alguém, para aquecer a vida de alguém, para aquecer o coração de alguém. Então, se deixe ser usado. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus te curou, está te curando por um grande motivo, que é para você também curar outras pessoas e levar ele por onde ele for. Amém? Nós já estamos caminhando aqui para o final. E nós temos ainda semana que vem mais uma parte dessa mensagem. Depois temos outra série maravilhosa também que já vamos entrar. Mas que hoje, que isso fique gravado no seu coração. Que as escolhas de fé me trazem cura. E escolhas de fé também levam a cura. E uma cura de um Deus que não despreza as atitudes de fé. Deus, ele pode desprezar algumas atitudes que não têm fé, mas atitudes com fé, ele não despreza, ele não lança fora. Um coração quebrantado e contrito, ele não despreza.
Alguém que tenha fé no que ele pode fazer e espera que ele faça, ele não vai desprezar. Por isso, peço que você reflita bastante nessa mensagem e que comece a ter escolhas de fé, de cura em direção a Deus, e você vai ver uma vida muito mais sarada, muito mais tratada, muito mais transformada, e que isso não pare em você, que você possa levar esse Jesus que está em você te curando para as pessoas ao seu redor. E com certeza você vai ouvir muito isso, que Deus enviou você para aquelas pessoas em nome de Jesus. Amém? Isso que eu queria compartilhar com vocês nesta mensagem. Espero que Deus trate ao coração de todos nós, que a gente fique ligado em tudo que está acontecendo aí na nossa igreja. Graças a Deus a gente está com tudo, irmãos. A gente está caminhando, a gente está se desenvolvendo em muitas áreas e podendo fazer uma grande obra para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria de orar com você nesse final, que realmente essa palavra marque o seu coração. Nós vamos orar para que nós tomemos decisões, atitudes de fé que curem a nossa vida e que também nós possamos tomar atitudes de fé que mude a vida das pessoas ao nosso redor. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nós estamos aqui, Pai, ouvindo, Pai, a Tua palavra, ouvindo a Tua mensagem, vendo, Jesus, como foi o Seu modelo de cura, vendo, Jesus, que todos aqueles que se achegaram até a Ti, aqueles que quiseram tocá-lo, aqueles que quiseram ouvi-lo, aqueles que quiseram Te ver, Pai, foram, Senhor, em nome de Jesus, Pai, transformados. Foram, Senhor, preenchidos por tudo aquilo que o Senhor fez. Foram curados, foram sarados. E é isso que nós queremos para a nossa vida, Jesus. Se antes, Pai, quando o Senhor estava nessa terra, Pai, as pessoas fisicamente podiam fazer isso, hoje, Pai, Senhor, nós, Pai, não temos, Senhor, nem essa barreira física. Nós podemos, Pai, chegar diante do trono da graça, Pai, com confiança, sabendo que o Senhor nos ouve, que nós podemos tocá-lo com o nosso coração, que nós podemos vê-lo, que nós podemos ouvi-lo. E é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos, Pai, ter atitudes de fé que nos levem até a Ti, Jesus, e que transformem a nossa vida, que nos curem, Pai, que nos mudem, que, Senhor, possa, Senhor, realmente, Senhor, fazer com que nós não sejamos mais os mesmos, Pai. Que a gente tome atitudes de fé diante de Ti e tenhamos certeza que o Senhor não vai nos desprezar, e sim vai se mover em nossa direção, vai mover o Seu coração até nós. E, Senhor, que nós possamos, Pai, não ser egoístas, Pai, nem pensar somente em nós, Pai, mas que nós possamos também, Senhor, perceber, Senhor, que, Senhor, o Senhor tem nos dado tudo isso, mas para que não pare em nós, para que nós possamos expandir o Teu reino para aqueles que estão ao nosso redor. Que todas as pessoas que nós conhecemos possam saber que há um Deus que nos curou, que um Deus que quer curá-los. Senhor, que cada escolha, Senhor, desafiadora que essa série tem trazido, Pai, que nós possamos, Pai, tomar esses passos e atitudes de fé, e que a nossa vida seja transformada, e que aqueles que estejam ao nosso redor também. Senhor, obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo, Pai, Senhor, este vídeo, Pai, que seja tocado e transformado pelo Teu amor. Senhor, de nós mesmos, Pai, nada de bom o Senhor pode ter, mas através da Tua graça e da Tua misericórdia, o Teu amor alcança a todos, em nome de Jesus. Pai, que todos tenham, Pai, uma semana maravilhosa, Pai, que possam, Senhor, viver, Senhor, grandes escolhas, Pai, nessa semana, em nome de Jesus. Que todos estejam em paz e em segurança, Pai, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos estar juntos aqui, Pai, Senhor. A cada domingo, Pai, Senhor, o domingo de Santa Ceia agora, Pai, que a gente possa, Senhor, realmente, Pai, estar reunidos e viver, Senhor, a cura de Deus juntos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado para você que está acompanhando as nossas quintas-feiras aqui, essa série. Obrigado por você ter acompanhado hoje. Tenho certeza que Deus tratou no seu coração como tem tratado bastante no mundo. Que a gente viva grandes coisas no Senhor, que você possa ser cada vez mais curado e transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique na paz, não esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas que precisam. Tenho certeza que Deus vai colocar muita gente aí no seu coração. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.